Você sabia que a tentação de Jesus no deserto foi precedida pela condução do Espírito Santo? Ou seja, foi o Espírito Santo quem dirigiu Jesus ao deserto com a finalidade de ser tentado? Eu me chamo Wildo Moreno e a partir desse vídeo nós estaremos falando sobre algumas ações operadas pelo Espírito Santo durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é muito interessante analisarmos as Escrituras da maneira mais cuidadosa e atenta possível. É incrível como perdemos riquezas que a Palavra de Deus contém e deseja comunicar a nós pela nossa pressa, pela nossa falta de atenção. Se analisarmos as Escrituras, perceberemos inúmeros detalhes que trarão esclarecimentos fundamentais para a nossa compreensão da revelação de Deus a nós por intermédio da sua santa palavra. Eu gostaria de, nesse momento, falar com você sobre o que aconteceu com o Senhor Jesus naquele processo que ele passou de 40 dias e 40 noites em consagração. E durante esse período ele foi também tentado, foi provado, submetido a situações que visavam comprometer a sua tarefa, a sua missão. Olha só, em Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa declaração do evangelista Mateus, ela é muito significativa, porque percebemos o controle de Deus em todas as fases da nossa vida, incluindo os momentos difíceis. É interessante analisarmos isso de certa forma, com um caráter de aplicar a nós essa realidade. Muitas vezes achamos que Deus só nos dirige quando conquistamos, quando ganhamos, quando vencemos. E isto não é verdade, pelo menos não completamente. Nós precisamos entender que, como servos de Deus, toda a nossa vida, caracterizada ela por vitórias ou por fracassos, por alegrias ou tristezas, toda a nossa vida é conduzida pela mão de Deus. O Senhor Jesus, ele disse algo muito significativo. Ele disse que nenhuma ave, nenhum pássaro, e naquele contexto ele fala de aves, ele diz que nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. Continuando a sua exposição, ele ainda afirma que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. É interessante a gente entender que o cuidado de Deus conosco é um cuidado que abrange toda a nossa vida e tudo aquilo que está relacionado conosco, incluindo também tentações, provações. Embora seja Deus que prove e o inimigo que tente, porque não podemos confundir, Deus não tenta, Tiago afirma isso, que Deus não pode ser tentado e a ninguém, e ele tenta. Embora o Senhor não tente, mas permita que o inimigo nos tente, até mesmo a tentação a qual somos submetidos, que é conduzida por Satanás, o nosso adversário, até mesmo essa tentação obedece à autoridade de Deus. Nada acontecerá que não seja permitido pelo Senhor. Basta que nos lembremos de Jó. Durante todo o processo que ele vivenciou, a perca dos filhos, dos bens, dos servos, da saúde, tudo
teve que passar primeiramente pelo consentimento de Deus, pela permissão divina. Caso contrário, Satanás não poderia fazer, embora ele quisesse. Então, quando a gente olha para o ministério do Senhor Jesus, você acha mesmo que Satanás ele perderia a oportunidade de tentar destruí-lo, vencê-lo, envergonhá-lo, comprometê-lo? Como Deus, o Senhor Jesus era e é invencível. Mas quando Satanás olha para ele, vestido de homem, quando Satanás olha para ele na condição de ser humano, e assim caracterizado por fraquezas que são típicas, inatas da nossa condição, porque o ser humano ele é frágil, ele é inclinado ao mal. Quando Satanás ele olha para Jesus e vê que ele não era só Deus, mas também genuinamente homem, 100% homem, porque ele assumiu a forma humana, Satanás entendeu que ali era a oportunidade que ele teria de vencê-lo. Como Deus, esquece, impossível. Mas como um homem, era a chance que ele teria de apelar ao seu lado humano, de apelar aos sentimentos tipicamente humanos, para apelar às fraquezas que a humanidade possui. E quem leva Jesus para esse momento de tentação é o Espírito Santo de Deus. E isto nos ensina algo muito valioso. Para o nosso crescimento, Deus permitirá que passemos por situações críticas em que os nossos valores e princípios serão testados, que a nossa fidelidade será colocada no fogo. Haverá situações e momentos onde eu e você seremos submetidos a circunstâncias que terão como objetivo avaliar nossa lealdade a Deus. E não pense que o Senhor irá te privar dessas situações. Porque a obediência que Deus quer de nós é uma obediência consciente, uma obediência, sobretudo, voluntária. Deus não quer que você o sirva, Deus não deseja que o sirvamos de maneira coercitiva, de maneira obrigatória, compulsória, mecânica, não. A obediência que Ele espera de nós é uma obediência voluntária, sincera. Ele quer que escolhamos obedecê-lo. E é exatamente por isso que Ele não nos privará, não nos poupará de situações que nos levem a uma decisão, a uma escolha, ser fiel a Ele ou infiel, obedecê-lo ou desobedecê-lo. O Senhor Jesus é conduzido ao deserto com a finalidade de ser tentado por Satanás. E ali ele é submetido a provações que a Escritura menciona. Satanás inicialmente apela à sua condição humana, oferecendo a ele a possibilidade dele interromper aquela fome que ele estava sentindo, porque Cristo estava jejuando, estava consagrando. Satanás fala a ele, transforma essas pedras em pães, porque tu podes. Mas o Senhor Jesus responde dizendo que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Ali Satanás apela à necessidade, porque é uma necessidade do ser humano se alimentar. Satanás continua na sua tentação, e ele então fala a Cristo, diz a ele que se porventura sua integridade física fosse colocada em risco, os anjos de Deus o guardariam, os anjos de Deus o protegeriam, e Satanás então leva-o até o alto pináculo e fala a ele, se lance, se jogue. E ele disse, não, não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando Satanás ele tenta a Cristo dessa forma, ele está apelando para o orgulho de Cristo. Tu és o Filho de Deus, eles não vão deixar que você se fira. Você acha mesmo que eles falharão em te proteger?
Satanás tenta atiçar o orgulho, o ego de Cristo, só que ele não consegue. E continuando, ele então mostra a Cristo todos os reinos do mundo, todas as glórias, toda a pompa que a fama, que o reconhecimento trazem. E o Senhor Jesus fala a ele que não queria aquela oferta, que não aceitaria aquele prato, aquele banquete, pois somente ao Senhor Deus é que deveríamos adorar. Quando Satanás o tenta dessa forma, está apelando para a sua vaidade. Você quer glória, quer fama, quer uma vida confortável aqui no mundo dos homens, eu posso dar a você, porque tudo que eu estou te oferecendo foi o que me foi entregue. É meu e eu dou a quem eu quiser. E Satanás não estava mentindo. Ele é príncipe deste mundo. O próprio Senhor Jesus afirma isso em várias ocasiões, que ele é o príncipe deste mundo. Este mundo, infelizmente, está nas mãos dele. É por isso que a Escritura afirma que o mundo jaz no maligno. Então perceba que Cristo foi conduzido para ser tentado, mas ele conseguiu vencer, porque o mesmo Espírito que o levou para ser tentado o fortaleceu durante esse processo. O que você achou desse conteúdo? Deixe o seu comentário aqui, sua opinião, sua sugestão, sua pergunta. E eu gostaria também de dizer a você que nós temos um brinde especial. Aqui no link de descrição do vídeo há um e-book à sua disposição. Entre, acesse, baixe esse e-book e seja edificado. Eu convido você também a conhecer os cursos de teologia do nosso instituto e crescer espiritualmente e ministerialmente. Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo vídeo.